Olá, boa tarde a todos aí que acompanharam as nossas páginas aí do KBB, a live do Tony Robbins e do Jim Graziosi no dia 27. Mais uma vez aí eu já falei com algumas das pessoas no direct, coloquei alguns materiais. Essa oportunidade meio que aconteceu sem muito planejamento, então aí eu peço novamente desculpas a todos. Algumas pessoas não conseguiram entrar na live, né, que era oficial no site do próprio Tony, e algumas pessoas, as pessoas que fizeram a inscrição através dos links receberam um e-mail meu com as instruções para entrar na live também, tanto do Tony quanto no chat que eu fiz virtual para poder estar comentando e passando, porque realmente não dava para fazer isso via áudio. Então, assim, realmente eu tentei fazer o melhor aí, porque foi algo que me convidaram até de novo rapidamente aí. Eu vi esse projeto iniciando do Tony Robbins e do Jim Graziosi o ano passado, mais ou menos no final de abril, começo de maio, e, e eu estava acompanhando e eu iria entrar nesse programa esse ano. E por conta de duas pessoas que se interessaram e não tinha, e tinha essa questão da barreira do inglês, surgiu essa oportunidade. Foi realmente assim 5 dias antes da live, então o pessoal aí estava se preparando há 4 meses em alguns casos, né? E foram 4.000 pessoas aí ao redor do mundo, e eles ofereceram essa possibilidade de ter o suporte em português. Então, na verdade, foi mais uma questão de uma oportunidade que eu queria dividir com todos. Então, algumas pessoas me pediram para criar uma coisa em áudio, um vídeo. Algumas coisas eu até coloquei algumas legendas de materiais que eu tinha, mas nem tudo dava para fazer e o processo é um pouquinho. Alguns vídeos não estão disponíveis. Da live, por exemplo, ele é um vídeo fechado. Mas de qualquer forma eu vou rapidamente, né, realmente rapidamente, aí uns 15 minutos, foi uma live de quase 3 horas, falar os pontos mais essenciais do que foram ditos. Né? Primeiramente dizer para algumas pessoas que talvez não conheçam o trabalho do Tony, ou do Jim Graziosi, que eu conheci na verdade o ano passado. Bem, Tony Robbins é o coach dos coaches, né? Ele inclusive usou essa palavra pela primeira vez no sentido que a gente usa hoje. Então, assim, a gente teve uns 2 treinamentos aí, tanto com o Jim quanto o Tony, internamente. E, assim, tem umas histórias legais, assim. Dessa vez eles não falaram todas, porque parece que tinha mais de 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas, né? Nessa live aí. Realmente foi um dos maiores lançamentos, foi o maior lançamento até hoje. O ano passado tinha sido 200 mil pessoas. De qualquer forma, algumas curiosidades que eu acho que é interessante, eles colocam isso até para mostrar, porque realmente o Tony Robbins, as pessoas veem, até eu tinha essa impressão, que é, né, uma pessoa super bem sucedida, mas ele está há 43 anos nessa carreira, né, e as coisas não aconteceram sempre assim. Então ele conta um pouco, né, da como ele começou, 17 anos, né, ele tinha problemas, os pais se separaram várias vezes, ele chegou a passar fome, inclusive ele estava no high school, né, no colegial, e trabalhava. E aí ele conta isso até para mostrar que quando ele começou, essa indústria de conhecimento, que ele vai falar bastante, era algo que estava realmente começando, era muito incipiente, né? Então, assim, há 43 anos atrás, as pessoas não pagavam por informação, por conhecimento. Então, você vê nos Estados Unidos, nessa época, você ir para a faculdade era muito caro, ainda era um diferencial. Então, durante a live, ele questiona alguma dessas coisas que eu acho que é muito relevante para o momento que o Brasil e o mundo está vivendo, né? Aí entra um pouco do meu background também. Mas, no geral, ele conta, né, que ele teve todas essas dificuldades e ele começa um amigo do pai, um conhecido, uma coisa assim, que até o pai conta que ele era um loser, né? Que era um perdedor, mas de repente fez um seminário, alguma coisa assim, e ele tinha ficado bem sucedido. O Tony, naquela situação que ele não estava confortável, ele meio que se dá um jeito de trabalhar para o cara. Ele fazia vários bicos, ele foi trabalhar ele era grande já, né? Para ajudar numa mudança. Essa pessoa, ele comprava casas, reformava e vendia, né? Chama de flip. E aí no final ele começa a conversar com essa pessoa e fala: meu pai me disse que você era um perdedor, mas agora está
super bem sucedido, o que aconteceu? Até ele fala que só um adolescente falaria isso, né? Tão abertamente. Mas o cara lá fala, realmente, eu, né, tive que mudar algumas coisas, de pensamentos, etc. E ele fala que foi num seminário. Pergunta o que era isso, o que não era. E nessa época o Tony estudava, né, na colegial e trabalhava como janitor, faxineiro. E ganhava $40 por semana. E aí ele comenta essa pessoa comenta desse seminário e ele disse que quer ir. Ele fala, não, você pode ir. Aí como é que eu faço? Você paga lá e parece que era $35, praticamente o que ele ganhava numa semana, para 3 horas, né? Então alguns pontos que ele fala, mas é muito caro, você não me coloca lá, né, gratuitamente. E aí é a primeira vez que ele toma consciência que o cara fala para ele assim, esse senhor, fala, olha, você tem que dar valor no que você quer. Tem pessoas que vão ser bem-sucedidas e pessoas que vão fazer as coisas do mesmo jeito. No final, o Tony vai e fica muito interessado. Ele diz que esse foi o primeiro mentor, se chama Jim Rohn. E aí o Tony conta que ele quer trabalhar para o cara. Então ele praticamente vira um knowledge broker, né? Então ele ajuda, ele quer começar a fazer, né, e vender esses seminários desse Jim Rohn. E aí ele chega para o Jim Rohn todo entusiasmado e fala que gostaria de fazer isso. E aí o Jim fala que tudo bem, mas ele teria que fazer todos os cursos dele na época tal, que mais ou menos $1.200, $1.300. Então, assim, imagina, ele ganhava $40 numa semana e ele tinha sido expulso de casa, que os pais tinham se separado de novo, etc. Ele estava vivendo literalmente dentro de um carro dele, que o carro dele não custava $1.000. E aí ele conta, até ele não comentou isso na live, mas ele comentou isso no treinamento, que ele vai de banco em banco e finalmente ele consegue uma pessoa mais suscetível e pega um empréstimo para fazer isso, né? $1.200, isso há 43 anos atrás. Ele começa a trabalhar com esse Jim Rohn, que dá muitos insights, né? Aquela coisa, é sempre muito trabalho, né? Você recebe uma informação, então assim, o que ele coloca isso há 43 anos, que a pessoa vai lá e ela vai colocar décadas de experiência, né? Que a pessoa tem em 3, 4 horas, né? Isso vai te economizar tempo e vai te dar perspectivas diferentes, né? O Tony era uma família realmente pobre, então ele não tinha alguns insights sobre investimentos, sobre wealth, né? Sobre riqueza, enfim. Então ele faz isso, ele vira o mais bem-sucedido, mas chega um momento que acho que por questões lá, o Jim Rohn tem um problema financeiro e o Tony começa a fazer isso ele mesmo. Então ele passa algum tempo, ele não fala exatamente, alguns anos eu acho, sendo um broker, né, esse corretor de conhecimento. Chega um momento que ele decide fazer, né? E aí ele conta que a primeira vez ele começa a colocar anúncios na TV, em jornais, né? Isso é internet. É um ponto que ele fala que hoje as coisas mudaram muito, é muito mais simples. E ele coloca exatamente, ele aluga um salão, um hotel para 500 pessoas e vão 7. Né? Então ele fica um pouco decepcionado, mas ele se doa para aquelas 7 pessoas que vão fazer esse programa com ele. E é assim que ele começa a história. E hoje ele é essa pessoa que nós conhecemos. Ele cunhou, né, esse termo de coach, porque quando ele começa a fazer isso, então, isso é muito tempo atrás, as pessoas chamam ele de guru, de mestre, não sei o que. E ele fala, não, eu não sou guru, eu não sou mestre, não é essa a questão. Como nos Estados Unidos a palavra coach, na verdade, é mais essa questão de esporte, né? É você realmente buscar na pessoa o melhor dela, né, de performance. Ele fala, não, eu sou mais um coach, eu vou pegar o que você tem dentro e eu vou extrair o máximo. E se vocês forem ver, ele realmente criou essa indústria, né, essa coisa toda de coaching, que ele foi, acho que 4 presidentes, né? Ele foi coach, Mandela, Madre Teresa, Lady Di, uma lista incrível, vários atletas, né? Andrea Agassi, a Serena Williams, né? Aquela grande campeã de tênis também. Então, assim, ele tem essa noção e, claro, treinou muitas milhares de pessoas. O evento principal dele, né, que ele faz, além de palestras que ele faz pelo mundo, um evento por ano, que é o Date with Destiny, que geralmente no final de dezembro, no meio de dezembro, na Flórida.
E assim, o ano passado parece que teve mais de 30 mil pessoas, né? Então é um custo aí médio de 10 mil, né, dólares. Isso só pelo ticket, aí tem aqueles VIP, se você fica na sala com ele, vai, enfim. Então foi uma experiência interessante poder ter tido algumas uma conversa, ouvir dele essas histórias, né, num ambiente mais de treinamento, mesmo assim. E também, né, participar, ver a live que eu vi no ano passado, essas curiosidades, algumas coisas que ele conta toda essa trajetória. Realmente é uma coisa que ele vem construindo há muito tempo. E hoje ele coloca que ele quer, né, ele está mais preocupado com o impacto. Então, assim, todo o tempo dele é muito valioso. Então, é um projeto que era do coração dele, do Dean, e que acabou virando uma coisa mais séria. Né? O Dean Graziosi, vou falar um pouquinho dele depois, ele também é um cara que teve muito sucesso, tem muito sucesso. Ele está há 22 anos, mais ou menos, trabalhando com essas questões de business coaching, etc. Através do Tony, ele foi um aluno do Tony há 22 anos atrás, mais ou menos. Então, assim, eles hoje estão preocupados com deixar um legado, né? Então, o Tony Robbins até, achei interessante, ele fala, e você vê a emoção dele, que ele chegou a passar fome. Hoje, ele doa do dinheiro dele, ele fala isso em diversos venues, né? Que ele doa 100 milhões de refeições por ano. Já chegou nesse número, e ele quer chegar a 1 bilhão em 10 anos, uma coisa assim. Né? Porque ele entende, né? Só que é aquela coisa, ele quer dar, obviamente, a comida, mas ele quer que as pessoas também tenham as ferramentas para mudanças, né? Então, esse é o porquê que ele está nesse projeto hoje em dia, porque ele entende que, é claro, quando você está sem nada, você precisa de um apoio, mas aquilo ali tem que ser uma coisa temporária e você tem que ter aquela autonomia. Então, por isso que ele preocupa muito, né, com dar as ferramentas. Isso aí, sinceramente, olhando várias indústrias, isso serve para qualquer coisa, né? Como você lida com um projeto, como você lida com a sua vida pessoal, com a profissão e diversas coisas. Eu sigo o Tony há algum tempo porque ele fala muito dessas mudanças, né? Essas mudanças na economia, essas mudanças disruptivas de tecnologia, que é a área que eu foco. Depois eu falo um pouquinho de mim, mas obviamente o Tony é muito mais interessante. Então, mas são coisas interessantes porque o marketing mudou, a maneira que você vende mudou. Então, todas as empresas, todas as pessoas, todos os profissionais vão ser impactados por essas mudanças. Falando rapidamente do Dean Graziosi, eu realmente não conhecia ele, até já tinha percebido que ele sempre aparece em muito marketing, né, muita coisa que aparece, ele tem várias empresas, né, e ele já vendeu até hoje, segundo ele fala, 1 bilhão de dólares em esses produtos de treinamento, etc. Ele começa há mais ou menos 22 anos atrás, ele também tem todo um histórico familiar complicado, e só que quando ele começou, ele já estava bem de situação, ele já tinha... Ele não vai para um college, né? Ele não vai para a faculdade, essa educação tradicional para ele não funcionou. Então ele diz claramente que essa educação alternativa foi muito importante para ele. E na época, uma coisa que o Tony fala, não tinha mentores, não era uma coisa tão normal, né? Então, tanto é quando ele compra uns cassetes, né, do Tony, né? Isso há muito tempo atrás, né? VHS, algumas pessoas nem sabem o que é isso, né? Videocassete, você não tinha MP3, nada, tinha que comprar um cassete, depois vem de CD, etc. O pai dele fala, olha, devolve aí, você pagou por informação, não é assim que funciona. Mas ele percebeu, né? Na época ele trabalhava, ele comprava casas, reformava e vendia, flip, né? E ganhava, e também carros reformava, e ele começou as pessoas que queriam vender, tinham que fazer alguma coisa, ele comprava e ajudava a pessoa a vender, enfim. Esse foi até um primeiro, digamos assim, programa que ele começou a oferecer. Então, o Dean é uma pessoa super bem sucedida, muito respeitada em diversas indústrias. Hoje é também considerado um grande business coach, um coach de negócios, desculpa, um coach de negócios, um coach de sucesso, né? Um coach de negócios, um coach de performance. E ele é amigo do Tony
acho que há mais de 10 anos, ele conhece o Tony, eles estão nesse projeto juntos, né? O Dean Graziosi e o Tony Robbins. Falando rapidamente da segunda pessoa, que é o Russell Brunson, que é o mais novo, que começou também há uns 12, 13 anos atrás, e ele é um fundador de uma empresa chamada ClickFunnels, que, digamos assim, é meio parecido com o que o Érico Rocha, também um profissional do marketing digital aqui no Brasil, que tem aquele ClickPages, que é para facilitar a forma que você posta, cria landing pages, websites. Isso há muito mais tempo atrás, onde você precisava de coding, você precisava de realmente um conhecimento técnico. Você precisava de um conhecimento técnico, isso era só plug and play, né? Hoje você tem outras empresas que fazem isso, mas ele foi um dos pioneiros. E a empresa dele foi, que a gente chama bootstrapping, né? Ele começou sozinho. Ele chegou a 100 milhões de dólares de faturamento muito rápido, e até hoje ele não tem investimentos de venture capitalists, né? E a empresa, essa ClickFunnels, é uma das maiores SaaS, né? Que é Software as a Service do mundo, nessa área aí de páginas, de landing pages, de CRM, né? De você conectar de fazer todo esse processo. E esse ano teve um segundo convidado especial, que é a Jenna Kutcher, que é fantástica, eu não conhecia ela. O ano passado ela foi uma das parceiras mais bem-sucedidas, ela foi a que mais trouxe pessoas. Ela é uma digital influencer nos Estados Unidos, é uma jovem, tem 31 anos. Ela fala muito sobre essa questão da mulher, né, no ambiente de negócios, no ambiente de trabalho, de buscar uma vida mais ampla. Então ela trabalhava em corporate America, né? Ela trabalhava em empresa, chegou um momento que ela está cansada, ela vira fotógrafa, ela compra uma câmera por $300 no Craigslist e começa a trabalhar como fotógrafo. Enfim, aí depois ela é uma influencer, parece que pelo que eu li, há uns 10 anos, e tem uma pequena fortuna, e eu li, segundo alguns sites, ela tem uma fortuna de mais ou menos 98 milhões de dólares. É uma grande profissional do marketing digital, ela tem várias marcas, e ela é uma millennial, né? Ela tem 31 anos, e ela é uma grande spokesperson por todas as questões das pessoas se preocuparem muito com a imagem. Inclusive, agora recentemente teve digamos assim, uma controvérsia, porque ela é casada com ele é modelo e personal trainer que foi campeão. Ele foi campeão como six packs, alguma coisa. Ele tem de abdômen, né? E aí algumas pessoas começaram a perguntar o que ela teria feito para conseguir, né, o marido dela. E ela fala que isso ainda perturba, né? Porque obviamente ela se considera uma plus size, né? Ela não é uma pessoa, ela não tem esse corpo padrão aí das modelos, mas é uma pessoa muito bonita, muito inteligente. E aí teve agora recentemente que eu vi uma questão aí que se espalhou meio que viral, essa questão de alguns seguidores perguntarem, mas acho que até ela mesma fala que foi uma questão até mais que as pessoas, né, veem nela um role model, e muitas dessas pessoas também se sentem, né, muito frágeis, né, com relação ao corpo, à imagem, e esquecem realmente de outras coisas, né, as coisas mais importantes, as partes mais importantes. Ela também está nessa questão da indústria do conhecimento, nessa knowledge industry, e ela passou por um processo, né? Ela e o marido queriam ter filhos, e ela foram vários anos aí de processo de fertilização, né? Não sei exatamente qual era o problema que ela tinha. Inclusive ela passou isso adiante, né? Ela ajudou muitas mulheres e outros casais a realmente passar por isso depois disso. Então, inclusive, acho que foi um dos motivos que ela acabou participando desse projeto todo. Muito bem. Então, assim, um background aí bem rápido sobre os 4 integrantes que tiveram na live, né? Principalmente o Tony Robbins e o Dean Graziosi. Então, o Dean e o Tony são os mentores, né? O que eles estão propondo. E teve muita conversa interessante que, independentemente
das pessoas quererem ou não participar do programa que eles lançaram, você tem muitos insights que são muito importantes, né? Então, assim, vamos falar obviamente, aí já estamos a 20 minutos, então, talvez as curiosidades deles, né, se vocês quiserem pular, mas eu acho que é interessante você entender como eles começaram, que às vezes a gente vê como as pessoas estão hoje e a gente compara momentos diferentes, né? Se vocês verem na internet, muitas pessoas, recentemente eu vejo muitas publicações de mostrando o Jeff Bezos em 94, quando a Amazon não era nenhuma startup ainda, né? Não tinha nem, acho que sido incorporated, né? E você vê lá escrito atrás em papel, né, Amazon.com. Então, assim, se você olha isso em 94 e você olha hoje o Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do planeta, a Amazon, a segunda empresa a ultrapassar $1 trilhão em valor de mercado, a gente esquece que isso não começa do zero. Esses são dois pontos muito importantes que tanto o Dean quanto o Tony falam, porque assim, eles deixam claro que eles querem treinar as pessoas, eles querem dar as ferramentas, né? E por isso que eu quero participar desse projeto, porque eu acho que é interessante a gente aprender com as pessoas que passaram por isso, né? Então, assim, obviamente, o grupo Platinum, ele tem uns masterminds que ele faz, $1 milhão por ano, tem fila de espera. O Dean Graziosi cobra 200 mil aí para fazer uma palestra, $200 mil. Então, assim, é um outro nível. É claro, esse programa é uma coisa online, apesar de você ter 12 lives, né, uma por mês, durante 12 meses. Então é um contato, obviamente, muito menos pessoal do que o pessoal que trabalha, que tem o mastermind com eles, mas obviamente o Bill Gates é amigo do Tony, participa. Então, assim, são pessoas que realmente estão no top of the game. E uma das coisas que ele fala é que essa troca de conhecimento, isso que é o grande ponto, independentemente se é dentro de um mercado diferente, dentro de uma pequena cidade, uma grande cidade, ou que qualquer nicho que você esteja, todo mundo tem algo a oferecer para o mundo, né, e para as pessoas. E isso é um processo muito enriquecedor. E ele fala que ele aprende muito também, né? Ele aprende mais do que as outras pessoas, né? Porque assim, imagina, você está sentado aí com Warren Buffett, o maior investidor do planeta, né? Um dos investidores mais bem-sucedidos. Quanto que você não aprende? Então ele está com médicos, até ele contou nesse treinamento que ele está passando por um problema de saúde que ele não entrou em detalhes, mas ele está pesquisando muito. E esse é um outro ponto de ser o repórter, né? O reporter de um conhecimento. Ele fez isso em 2012, se não me engano, foi publicado acho que em 2014, um livro que eu cheguei a ler, que chama Money, Master of the Game. É um dos melhores livros ou audiobooks, o que seja, um trabalho sobre investimentos no mercado financeiro. Então, em 2008 você tem aquela grande crise, muitas pessoas sofreram, obviamente o Tony tem pessoas muito pessoas muito competentes assessorando ele, só que ele percebeu que as pessoas tinham muita dificuldade, né, em realmente criar riqueza, administrar isso. Então, bem, ele não era e não é ainda não é um especialista em finanças. Só que ele tem acesso. Então ele passou praticamente 2 anos ou 3 anos, não me lembro ao certo, conversando com os maiores e os melhores na área de investimento. Então, assim, ele entrevista Warren Buffett, Ray Dalio, que naquele ano, acho que logo depois, ele é um hedge fund manager, né? Ele recebe acho que naquele ano, um bônus de $4 bilhões, né? Isso é uma coisa que ele coloca que o Jim Rohn, naquela época, falou para ele, que é a questão de você ter um general knowledge, você ter um conhecimento generalista, né? Então, quando você vai numa faculdade, você aprende aquele conhecimento generalista, e com mais você se especializa, aquilo você dá mais valor. Então, que nessa época, 17 anos, que ele tinha 18 anos, ele fala, nossa, mas meu pai, né, minha mãe, eles trabalham duro, né? Só que eles não têm eles não geram esse valor. Então, Jim Rohn, esse primeiro mentor dele, explica que todos nós somos iguais como seres humanos. Ninguém é melhor que ninguém.
Só que nós não somos iguais no mercado de trabalho. Então, assim, qual que é a diferença do Ray Dalio, que no momento recebeu um bônus de 4 bilhões de dólares, e uma pessoa que trabalha na indústria do serviço, no McDonald's, que às vezes ganha 11, 12 mil dólares ao ano, né? É que qualquer um consegue fazer aquilo, né? Então, hoje em dia, se você for trabalhar no McDonald's, você tem foto, você não precisa nem falar a língua, é realmente flip burgers, né? Você só seguir um roteiro. Agora, o que um médico, qualquer pessoa que tem um conhecimento, um mecânico, alguma coisa que você não sabe fazer, aquilo tem um valor diferenciado. Então, ele até coloca, obviamente o Ray Dalio é recente, né? Mas ter retorno financeiro no mercado, né? Ter um retorno expressivo no mercado financeiro não é tão simples. Então, nem todos os hedge funds são iguais, nem todos os fundos são iguais. E naquele ano que o Ray Dalio ganhou 4 bilhões de bônus, ele praticamente teve um retorno para o fundo de 40 bilhões. Então, assim, ele realmente ele entregou valor. Então, essa é uma questão que é muito importante, porque hoje em dia, qualquer emprego, né, e tem aquela questão de se a gente vai ter emprego ou trabalho, né, que já está mudando com o Uber, com o Airbnb, com essa uberização da economia, gig economy, né, como eles chamam, é isso. Se você fizer algo que qualquer pessoa consegue fazer, especialmente uma máquina, um robô, um algoritmo consiga reproduzir aquilo, né, que seja ligar para uma pessoa ou fazer um booking, ser uma secretária, realmente essa função está com dias contados, né? E isso não é só para trabalhos menos especializados, a gente está falando de advogados, de médicos, né? Então, assim, você vê que a inteligência artificial consegue, com uma precisão muito maior que os maiores especialistas em câncer, por exemplo, reconhecer através de uma foto câncer de pele, entre as coisas, ou qualquer tipo de diagnóstico de imagem. Então, assim, é algo que já está muito melhor que qualquer pessoa, porque é uma máquina, né? Uma pessoa, por melhor que ela seja, no final do dia ela já não está com aquele mesmo rendimento. E o algoritmo ele só vai melhorando, o computador só vai melhorando e ele não cansa. Então, assim, é realmente algo que é muito mais próximo. Agora, é claro, a criatividade, todo esse ser humano que se junta, não tem comparação. Então, muita coisa está mudando. Então, essa questão de... Eles chamam da knowledge industry, indústria do conhecimento, dessa questão de você ter... eles chamam de self-education, seria autoeducação, autodidata. Tem vários nomes, né, que eles estão comentando por aí. Mas é uma coisa que a gente passou no Brasil, né? Então, assim, eu sou economista e a educação realmente é o melhor tipo de investimento que qualquer pessoa, qualquer empresa ou qualquer país pode fazer para o seu povo. Porque ela tem um retorno muito eficiente, né? Então, assim, para cada dólar que você coloca na educação, principalmente educação básica, educação né, nos primeiros anos de vida da pessoa, ela tem um retorno muito grande, né, no tipo de mão de obra, no profissional que você vai ter, na qualidade de vida de todas as pessoas. Só que eu fiquei muito tempo fora do Brasil, mas eu percebo que às vezes a gente não entende o que educação quer dizer. Então essa discussão que teve na live do Tony foi muito interessante, porque educação não é você ter um pedaço de papel. Eu acho engraçado qualquer coisa que a gente faz no Brasil, assim, a pessoa pergunta, mas tem um certificado. E hoje as pessoas já não buscam um certificado, eles buscam o conhecimento em si. Não sei, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto de tecnologia. Quando eu vou falar com um desenvolvedor, um programador, eu não estou preocupado em que faculdade ele estudou, se ele estudou ou não. E, inclusive, a maioria dos programadores são meio que autodidatas, né? Às vezes alguns até fizeram engenharia, coisa, mas é a minoria. Muita gente, na verdade, não fez nada relacionado, às vezes nem chegou a fazer uma formação, foi para a faculdade formal para fazer alguma coisa relativa à programação. Mas eles sabem programar Java, sabem programar Python, tem o conhecimento técnico, mas não necessariamente o conhecimento formal. Então isso é uma coisa muito interessante. Então a gente teve nos últimos 16 anos aí no Brasil grandes investimentos, né, em educação, principalmente educação faculdade, né, terceiro grau.
Só que você não percebe a mudança que acontece no mundo inteiro, que é um aumento real de renda, né? Então, assim, muitos formandos, né, hoje ainda estão ganhando menos que uma pessoa sem formação nenhuma. É um salário mínimo, um salário e pouquinho. Então eu vejo pessoas formando em advocacia ganhando R$ 1.000, enfim, várias formaturas, né? Porque geralmente é uma coisa muito geral, é um conhecimento muito generalista. Enquanto você vê um programador hoje, por mais que seja júnior, né, ele ganha 4, 5 mil e às vezes não tem essa formação, não tem uma formação, uma graduação, alguma coisa, mas ele sabe entregar aquele produto. Então, assim, eu sei que as pessoas, que a educação é muito mais do que um salário. A educação tem que formar o cidadão, tem que fazer o cidadão pensar, refletir, ser crítico, ler, escrever, se expressar, mas de um ponto de vista de política pública, ele tem que entregar um retorno. Então, assim, a educação no fundo é um produto. Então, se você vai numa faculdade cujo produto é caro, né, o que você paga pela mensalidade, mas que o produto em si, o que você aprende lá é algo que você consegue fazer em casa, né? E isso, inclusive, tem algumas piadas que até eles colocam lá naquele filme Catch Me If You Can, né? Que é daquela história que o Leonardo DiCaprio faz o personagem que era um golpista. Você tem tudo, informação não falta hoje, né? Então você entra no Google, você pode fazer qualquer coisa. Então qualquer aula, qualquer livro você acaba conseguindo, você consegue comprar um livro na Amazon, em alguns segundos está para você ler. As coisas mudaram muito e o Tony e o Dean entraram nessa indústria. Ele até fala que eles esbarraram nela, né, 40 anos atrás, mas hoje é uma indústria de conhecimento que está competindo com essa questão formal. Hoje ele comenta que nos Estados Unidos existem mais de 1.000 faculdades, 1.000 e poucas faculdades, com um endowment de pelo menos $1 bilhão. Endowment é o seguinte: as faculdades nos Estados Unidos são maioria particulares, né, essas faculdades que eles estão falando, só que elas não visam lucro, em tudo é reinvestido em pesquisa, etc. E eles têm endowments, que seria um fundo de investimento deles, que é um patrimônio da faculdade. Isso, e às vezes, é investido em empresas, enfim, é um fundo que, na verdade, ele dá todo o suporte e paga todas as contas da faculdade. Então, eu não me lembro a última vez que eu olhei, acho que Harvard tinha quase 4 bilhões, 5 bilhões de endowment. E assim, o que eles recebem, por exemplo, do governo, de algum tipo de pesquisa, ou mesmo das mensalidades, né, o que você paga, 60, 70 mil por ano para estudar em Harvard, eles não precisam disso. Por isso que é uma das faculdades que mais, né, tem financial aid, né, bolsas, esse tipo de coisa. Então, assim, é um negócio muito interessante. Só que o que ele fala é o seguinte: hoje, o custo da faculdade... Então, ele fala algumas coisas que são inerentes aos Estados Unidos, né, que talvez não faça muito sentido para todo mundo ouvindo isso aqui, mas é algo que eu vejo que o Brasil está com um problema parecido. Então, você tem, hoje nos Estados Unidos, uma coisa que até não sei se estão seguindo as eleições agora desse ano, as campanhas, mas muitos falam da questão do student debt, né? Então, as dívidas dos estudantes, que hoje nos Estados Unidos chega a 1,5 trilhões de dólares, tá? E é uma dívida que você não larga dela, tá? Existe uma lei, existe uma regulação que você não, mesmo que você tem nos Estados Unidos uma personal bankruptcy, que você pode declarar falência pessoal, que no Brasil não tem. Só que não serve para dívidas estudantis. Então, por exemplo, uma pessoa que forma em medicina, né, que é uma pós-graduação, tem em média uma dívida de $500 mil. Isso alguns anos atrás, que eu tinha alguns amigos que fizeram isso. Então, assim, é uma dívida muito alta, né? Que essa nova geração dos millennials e até os mais novos estão atrapalhando, né? Eles conseguirem comprar casas, conseguirem ter uma vida mais tranquila, porque você sai da faculdade aí, com raríssimas exceções, com dívidas superiores a $200 mil, né? E o que acontece? Hoje, o custo da faculdade nos Estados Unidos ela cresceu 8 vezes mais do que a renda média desses estudantes, né? Então, você sai
Então, assim, o retorno ao investimento não é muito, não fecha a conta, entendeu? Então, os custos nos Estados Unidos subiram muito, né, da educação, e também várias outras questões, né? A renda média está muito estagnada já há umas 2 décadas, e também os custos com saúde, moradia subiram muito, e a educação também subiu muito. Então, o Tony até menciona um dado que eu conheço, que é 8 vezes mais, né, o custo. Então, assim, é muito complicado. E se você vê, né, então assim, qual que é o retorno? Então você vê uma pessoa que se educa sozinha em uma programação, que está muito em demanda, em marketing digital, esse tipo de coisa, ela consegue ter um retorno muito maior do que ela gastar aí. Uma faculdade americana hoje é entre, bem, depende, tem community college, mas 40, 60, 70 mil dólares ao ano, né? Isso sem contar moradia, livros, né? Todo tipo de coisa. Eu fiz faculdade fora, né, então eu sei que não é muito barato. Então, assim, são coisas muito interessantes que ele coloca que realmente esse mercado de educação está mudando. Tá? Então, assim, o que ele fala que é interessante para as pessoas olharem isso? Porque essa educação é treinamento para os funcionários, é todo tipo de treinamento. E aí ele vai falar um pouquinho desse sistema que eles criaram o ano passado, que foi um lançamento informal, e esse ano teve esse lançamento mais formal. E basicamente eles dizem o seguinte: todo mundo, tá? A gente sempre aprende com qualquer pessoa. Tem algo que nos ajuda em alguma coisa. Então é uma coisa que hoje informação não falta, né? Então se você passar 10 horas no Google, você vai aprender muito. Mas é sempre melhor você ter um conhecimento curated, né? Alguém que realmente passou por aquela questão, independentemente de ter sido uma coisa específica, uma doença, uma coisa de negócios. Então ele diz, o Tony e o Dean colocam o seguinte: o mercado de educação está mudando em vez de você ter professores profissionais, você ter profissionais professores. Então, o motivo pelo qual algumas dessas pessoas que ele entrevistou para o Money Master of the Game, esse livro sobre finanças e investimentos, que é considerado um dos melhores trabalhos sobre finanças, investimento, criação de gestão de riquezas, enfim, eles querem ouvir das pessoas que não estão na faculdade. Por exemplo, fala, né, quem não sabe ensina. Mas no fundo agora, as pessoas, tipo o Ray Dalio, né, que já escreveu muitos livros, enfim, né, que é esse gestor de um hedge fund, mas ele está no dia a dia, então ele sabe o que funciona e o que não funciona na prática. Então isso tem muito valor. Mas tem outras coisas, então pessoas que passaram por um problema, o próprio Russell, ele conta que ele entrou, antes de ele criar o ClickFunnels, ele tinha uma empresa e ele começa a fazer um podcast sobre essas questões de... Ele quebrou a empresa. Então, assim, a jornada, né? Não é exatamente aonde ele chegou, mas essa jornada que ajuda, porque muitas pessoas passaram por doença, por divórcio, né? Por uma questão de falência pessoal, né? Vários problemas. Então, eles consideram que isso ajuda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns casos do ano passado, mas tem desde pessoas, de mulheres que passaram por divórcios muito pesados e conseguiram, junto com o ex-marido, resolver, conseguir, por mais que a relação tenha dado certo, pelos filhos, no caso, nesse exemplo, ou em outras questões, e ajudaram outras pessoas. A própria Jenna, ela passou por esse processo aí para ter filho, e ela faz isso, né, com outras mulheres. Porque assim, acho que foi um processo de 3, 4 anos, e tem muitas pessoas, muitos casais, né, que estão começando do zero. Então ela tem 3, 4 anos na frente dessas pessoas para falar o que ela passou, o que resolveu para ela, para dar um mapa, né? Então por isso até que o KBB é Knowledge Broker Blueprint. Blueprint é como se fosse uma planta, né? Um caminho. Blueprint é como uma planta de casa, etc. Mas é no sentido de dar um caminho, de dar umas soluções. Obviamente é um caminho, né? Você não necessariamente precisa seguir exatamente o mesmo caminho da pessoa, né? Do coach, ou o que seja, da Jenna, mas você tem pelo menos
algo para trabalhar, né? Alguns pontos, né? E é sempre muito mais fácil você chegar de um ponto A a um ponto B tendo um mapa, né? Sabendo onde estão as dificuldades, onde você vai, e é claro, você vai criar o seu próprio caminho. Então é uma coisa bem interessante nesse sentido, né? Porque você está falando de treinamentos, você está falando de algo que pode ser desde uma renda extra, pode ser algo diferenciado, você pode ser uma carreira em si. E inclusive o Tony começa até o treinamento que a gente teve e a live dizendo o seguinte: se você hoje tivesse que escolher entre uma profissão super bem sucedida, né, sucesso financeiro, esse tipo de coisa, ou se você pudesse escolher algo que você tem impacto. Os millennials, né, que muita gente acha que alguns pensadores falam que é uma geração um pouco mais problemática, mas não é nesse sentido, é que eles não estão satisfeitos só com a questão material. Eles querem, todo mundo quer ter carreiras bem-sucedidas, mas eles querem ter impacto. E às vezes eles não estão nem entendendo, mas a questão é o seguinte: no final do dia, hoje o Tony, o Dean, tem tudo, mas eles querem deixar um legado, eles querem mais do que só essa questão financeira, né? E aí o Tony coloca que não precisa escolher entre um e o outro. Tem muitas coisas e todo mundo faz isso, desde uma pessoa que trabalha no trabalho mais simples, né? A gente acha que, às vezes a gente brinca, né? O lixeiro, mas uma cidade sem coleta de lixo por uma semana, 15 dias, tem gravíssimos problemas de saúde pública, entendeu? E você ficar 15 dias sem um médico, nem tanto. Então, assim, não existe uma profissão melhor que a outra, mas todas são importantes. Então, assim, todo mundo tem o seu valor e tem um impacto. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o nosso modelo, às vezes, retribui algumas profissões mais que outras. Então, um professor não ganha bem, mas é crucial. Ou um lixeiro, ou mesmo um médico, né? Você vê hoje, você tem atores, atrizes, jogadores, né, profissionais do esporte que ganham milhões, né, de dólares, bilhões, enfim. Mas eles também dão um valor, né? Eles no entertainment, né? Eles não tiram da realidade, num filme, ou eles nos relaxam para quem gosta de esporte. Enfim, então cada um tem o seu valor, mas às vezes realmente você vê uma discrepância entre o que você paga um professor, por exemplo, ou o que você paga um atleta, né? E não querendo desmerecer um ou outro, mas é uma discrepância muito grande. Então, de qualquer forma, basicamente, eles estão querendo esse projeto do Tony, do Dean, que o Russell também participa, a Jenna Kutcher agora também, é para ajudar as pessoas, para literalmente ser o seu coach pessoal, pegar esses 75 anos de experiência deles e ajudar as pessoas a encurtar o caminho, né? Então, assim, eles listam algumas coisas que são dos Estados Unidos, eu não consegui achar isso aqui, mas das pessoas que formam nos Estados Unidos numa determinada função, então um engenheiro ou, enfim, numa determinada que eles chamam de major, que seria o seu curso, você é engenheiro, você é psicólogo, enfim. Apenas 27% das pessoas que formam naquela determinada profissão trabalham com aquilo. Então você vai ver muitas pessoas que trabalham com uma coisa totalmente diferente. Dessas 27%, 52% são pesquisas, né, atuais lá, não gostam do que fazem, da profissão. Mas fazem talvez porque ganhem bem, enfim. Então, alguns casos, o ano passado teve alguns casos muito interessantes de pessoas super bem-sucedidas nas profissões em si, mas às vezes mulheres que queriam ter mais tempo com a família, ou homens e mulheres que queriam ter uma vida mais tranquila, viajar menos, enfim, que começaram a usar aquele conhecimento, as coisas que eles gostam, né? Então, era viver de fazer impacto, né? Até um dos tags lá que era viver de fazer impacto, né? Então você impactar a vida das pessoas, fazer o que você ama, o que você gosta, a sua paixão, o que seja, e você
poder também ter uma vida bem sucedida para suas famílias, para a família, enfim. Então, na verdade, assim, eles não estão falando isso, não é só um curso, não é só uma questão de você escrever livro, então ele coloca algumas coisas muito interessantes. Então agora eu vou falar um pouquinho do que é esse programa, tá? Porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas a terem um caminho. Então você vai ter Tony Robbins, Dean Graziosi, a Jenna também, Jenna Kutcher e o Russell. Então aí já mais de acho que quase 80 anos de experiência, ajudando, pegando na mão mesmo e dando um suporte para você tentar entender o que é que você, né, tem de conhecimento hoje que teria valor para o mundo e como fazer isso. Então é um programa bem simples, né? Obviamente eles estão tentando fazer algo que todo mundo possa ter. Então eles até colocam, quando eles vão falar do valor do curso, né? Então, se você vê que no final de semana o Tony às vezes cobra mais de $10.000 por 2 dias de um mastermind de business, ou Date with Destiny, que é de $7 a $15.000, dependendo de onde você vai, e esse tipo de coisa. Então, assim, obviamente isso não é para todos. Claro, com uma atenção especial, você está num lugar com ele, né? O Date with Destiny tem 30, 35 mil pessoas, tem até um documentário no Netflix de 2017, recomendo vocês verem, é bem interessante. Mas em geral, né, se você, qualquer um quiser hoje fazer uma transformação, e algumas pessoas vão fazer um mestrado, vão fazer um MBA, o que você tem que fazer? Então é realmente 3 coisas que você pode fazer. Você vai de volta à escola, né, vai fazer um mestrado, uma outra graduação, alguma outra coisa, e o Tony fala um pouquinho dos mentores dele, né, pessoas que ele estudou. Quando ele começa, ele lê muito, né? Então Napoleon Hill, que, né, grandes clássicos, Wayne Dyer, né, várias pessoas fantásticas, né, que ele cita muito no trabalho dele. Mas em 32, Napoleon Hill já falava sobre essa questão do conhecimento generalista, né, que não era por aí. E lembre-se, nos anos 30, nos anos 40, nos Estados Unidos, você ter uma faculdade, um college degree, era assim, perfeito, você já estava com a vida ganha. Depois, aí nos anos 70, nos anos 80, você já tinha que fazer os seus MAs, mestrado. E hoje, cara, nem PhD te garante realmente algo para sempre. E isso é uma questão diferenciada, é o tal do que hoje se chama o lifelong learner. Então, assim, você nunca vai deixar de aprender. Aquela ideia que, acho que até na minha época que eu fui na faculdade, era você faz sua faculdade, um mestrado, um MBA, e, né, você parou aí. Não, hoje coisas que funcionam ontem talvez não funcionem amanhã. Em questões de modelos de negócio, em questões de marketing, em questões técnicas mesmo, né, você vê sempre novas tecnologias acontecendo, não, a gente está passando por muitas coisas disruptivas. A segunda forma é você não buscar essa educação formal e o que eles chamam de trial and error, né? Você tentar alguma coisa, você ir lá e você ir aprender por você. Que antes funcionava, o próprio Tony fez alguma coisa assim. Só que hoje a velocidade das transformações é muito grande, né? Então, para você, uma curiosidade, em 2005, as informações, dados, né, data, que foram criadas naquele ano, naquela semana, coisa assim, era mais informações do que a gente tinha em toda a história da humanidade, mais ou menos aí 10 mil anos, né, escrita, etc. Então, assim, nós temos muita informação. Então, a hora que você aprendeu a versão 2.0 de alguma coisa, ela já está na 5ª versão e aquilo lá já não funciona mais. Então, todo ano tem um aplicativo novo, tem uma versão nova do software. Então, é constante isso. Então, economizar tempo é crucial. Se você for no tentativa e erro, né, o trial and error, você vai levar muito tempo. Hoje o tempo é escasso, né? Sempre foi, né? Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas aquele tempo que você perdeu já era. E então, assim, na verdade, você tentar transformar essa experiência em ajudar alguma pessoa. E a terceira forma é você buscar alguém que fez aquilo, né? Então, o que eles chamam de aquela questão do profissional professor.
um professional doer, que eles falam. É você buscar aquela informação sobre o investimento ou sobre como resolver um problema de negócio ou de saúde com alguém que talvez não tenha necessariamente, não seja um médico, mas literalmente passou por aquele processo. Teve muitos casos, que eles até falam na live ali, mostram os casos, de pessoas que passaram por doenças pessoais, ou com filhos, ou com pais, e que tiveram que ser esse reporter, buscar informação, tentar buscar, falar com as pessoas, pesquisar, e puderam passar esse conhecimento para outras pessoas. Então essa é a tal da knowledge industry, essa indústria do conhecimento, que hoje no mundo é por volta de 350 milhões de dólares por dia. E em 5 anos a Forbes estima que será 1 bilhão de dólares. Então assim, você tem educação formal, faculdade, você tem todas essas faculdades entrando nesse mercado online de degree mesmo, né, de formação, que você tem um diploma, e aí isso é apenas essa educação menos formal, né, mais rápida. E o mercado de educação global em 10 anos, segundo o mesmo World Economic Forum, vai chegar a 11 trilhões de dólares. E muitas empresas, até aqui no Brasil, estão muito interessadas nesse mercado. Só que é um mercado diferente, não é a mesma educação que nós tivemos. A sala de aula, claro, a sala de aula, a convivência é muito importante. Uma das melhores épocas da minha vida foi na faculdade, lá nos Estados Unidos. É muito legal, só que quando você tem 7,5 bilhões de pessoas, que daqui a algumas décadas vai chegar a 10 bilhões, realmente é um pouco mais difícil você colocar essas pessoas num lugar fisicamente. Ou pelo menos full time, né, o tempo todo. Mas você vai ter possibilidade de ter essas pessoas convivendo virtualmente também, né, e networking e tudo mais. Então, quando o Tony começou e eles tinham que fazer um infomercials, ou que a infomercial eles alugavam de uma TV a cabo, alguma coisa, e ficava falando sobre o produto, vendendo, mandando mensagem, mandando um e-mail, você mandava literalmente carta, né, que chama de snail mail, né, cartas de vendas, aí que vem o copywriting, e você tinha que literalmente gastar 200, 300 mil dólares para ter aquele programa e para esperar. Hoje, é o que ele fala, hoje com as redes sociais você consegue fazer um target para o exato consumidor que você precisa. Então, por exemplo, se você está fazendo algo para quem está se divorciando, se você consegue achar o casal, o homem ou a mulher, na cidade que você deseja, se é uma coisa presencial, com aquele perfil, enfim, tudo. Pessoas que são veganas ou que são vegetarianos, que gostam. O Google sabe mais de você e de mim do que nós mesmos sabemos de nós mesmos, ou os nossos pais, ou os nossos amigos, porque eles sabem tanto Facebook, Instagram, ou mesmo qualquer uma das ferramentas do Google ou do YouTube, eles sabem tudo que você clicou, tudo que você assistiu, o tipo de conteúdo que você gosta, tipo de keyword, né, que você busca, as palavras-chave, então inclusive você consegue ver quais palavras-chave são mais procuradas ou não, né, você tem serviços para isso. Então hoje você consegue, de uma maneira muito barata, chegar ao seu nicho do nicho do nicho. Né, que é o seguinte, você criar pequenos monopólios, como diz um professor de Stanford, que é o cara que é o maior especialista na questão de startups, né? Até o aluno dele que escreveu um livro famoso chama Startup Enxuta, Lean Startup, né? É um cara muito fantástico. Então assim, hoje essa indústria está acessível ainda. Então qualquer negócio, isso é interessante falar de marketing também, porque qualquer negócio consegue chegar ao seu cliente, não importa se você está vendendo alguma coisa física ou virtual, né, um produto digital. E o Brasil tem passado por uma grande transformação. Você tem Érico Rocha fazendo lançamentos, alunos dele como aquele professor de inglês, o Mário Vergara, né, que o ano passado, em 2018, ganhou do Hotmart, que é uma plataforma que entrega os cursos dele, 100 milhões de reais em venda. Então você imaginar que um professor de inglês no Brasil consegue, na internet, fazer pelo menos 100 milhões, né, que não falou quanto ele vendeu exatamente, mas ele chegou a 100 milhões de reais e obviamente aí é muito parte lucro, né, porque é um curso gravado, eu não conheço o curso dele, mas
Eu sei que é um curso gravado, então uma vez feita, aquilo vai gerar dinheiro enquanto ele está dormindo. Isso é uma questão importante, né, que o Tony fala sobre mudanças de hábitos e mindset. Bem, agora, rapidamente, né, eu sei que já estamos aí falando há 50 minutos. No geral é o seguinte, vamos falar sobre o que é, né, esse projeto do coração, esse projeto novo do Tony Robbins e do Dean Graziosi, e o porquê que é algo interessante, porque eu me envolvi, recebi esse prazer de ser convidado aí, mesmo não tendo experiência em lançamentos, mas eles, para ajudar dois amigos, eles me autorizaram a poder dar suporte em português para quem quiser, obviamente, precisar, porque a gente entende que pelo que eu ouvi de algumas pessoas que eu estava conversando durante esses meses que eu falei que esse ano ia entrar nesse programa com ele, e nossa, puta, queria, todo mundo assim, muito falando assim, eu gostaria muito de fazer um programa com o Tony Robbins, mas eu não falo inglês, ou isso, aquilo, né? Então a gente vai poder dar isso. E esse programa, chamado KBB, né, método KBB, que é Knowledge Broker Blueprint, a primeira coisa é uma mudança de mindset, que é ensinada diretamente pelo Tony. Porque, e assim, tendo vivido muitos anos fora do Brasil, eu percebo que está melhorando bastante aqui no Brasil, mas o mindset aqui é bem problemático para novos negócios, para questões de, sabe, você tem um problema. Eu tinha empresa que chegou a falir, e aí você fica meio que marcado como Scarlet Letter, né, a letra escarlate, né? E lá fora as pessoas valorizam. Então quando eu estava nos Estados Unidos, eu falava, nossa, aconteceu isso, perdi dinheiro, não sei o quê. Legal, cara, vem aqui, vem trabalhar com a gente. E no Brasil, a minha experiência pessoal de alguns anos atrás era, nossa, você faliu, eu não quero você. E graças a Deus, né, tá mudando bastante, ainda bem. As pessoas estão valorizando, né? Porque se você erra, você aprende, né? Então assim, a única forma de você nunca errar é não fazer nada, né? Não existe ninguém perfeito. Então assim, é um mindset, então é todo um treinamento. Ele vai falar um pouquinho, ele vai mostrar os módulos ali de um treinamento, como é que funciona, de mindset, mudanças de hábitos, mudanças de pensamento, etc. A segunda parte é uma coisa muito importante, que ele vai te dar todas as ferramentas e táticas para você entender como fazer, né, o que é que você queira fazer, como extrair esse conhecimento. A gente vai falar um pouquinho depois, mais detalhes. E a terceira é dar a cada um todas as ferramentas, né? Então, o módulo 1, né, então essa primeira coisa é o Tony Robbins treinando todas as questões do Mastermind, né? O que seria, o que pode ser feito, e para você ter ação e conseguir entender qual que é essa habilidade, esse conhecimento, identificar e ver o que você pode fazer, né? E aí você vai também ter todo um processo de como passar isso. Mas é Tony Robbins, o melhor dos coaches de mindset, de mudança de hábitos, etc. O módulo 2, rapidamente, é ensinar como fazer, qual que é a estratégia, quais são as ferramentas e como exatamente passar por isso. O módulo 3 é o marketing. Como chegar, quem é o seu cliente, quem que é o cliente ideal, quem que vai ser e como você chegar literalmente. O Dean e o Tony têm alguns dos melhores profissionais de marketing digital, tanto é que por isso que ele chegou a mim, aí eu cheguei a você, eu não fiz isso exatamente, mas eles estão aí vendendo e fazendo muita coisa online. Então isso também está dentro desse programa, inclusive a área deles que é fantástica. Eles vão falar de cada uma das ferramentas, né, que hoje são disponíveis, e durante as 12 lives tudo isso vai ser finalizado também, várias questões, enfim. Então o Dean, que é um apaixonado por marketing, também gosto, diz que no final do módulo 3 todo mundo vai ficar apaixonado por marketing.
E as pessoas às vezes têm uma resistência em falar que vendem algo, e é porque elas não acreditam naquilo que ela está vendendo. Porque você percebe, se o Tony consegue vender um mastermind por $1 milhão, ele sabe que ele vai ajudar aquela pessoa e ele não tem problema nenhum, tem uma fila de espera de alguns anos. Então, assim, se você tem dificuldade em vender, é porque ou você não acredita no produto, ou você não percebe que aquilo que você vai fazer, que seja alguma coisa que você vai fazer na casa da pessoa, vai ter um valor para ela e você tem a obrigação de passar isso para ela, né? Então, aí o módulo 4, a questão de exatamente chegar também através do marketing em quem são os clientes corretos, o que você vai fazer, quais são as melhores ferramentas, como criar o tráfego, como chegar, como falar, a questão do copy, como fazer todo esse processo, ou desde criar um evento um a um no Skype ou no Zoom, ou com algumas pessoas, um final de semana, um dia, ou um mastermind, ou um evento maior, ou fazer tudo online, enfim, tem todo esse processo que também está incluído. O módulo 5 vai especificar como gerenciar esses eventos, né? Como fazer, como gerenciar, tem todas umas ferramentas também, tanto ao vivo como online, né? E algo interessante é o que o Tony Robbins ele consegue colocar mais ou menos 30 a 35 mil pessoas nesse evento aí, Date with Destiny, no final do ano, por 12 horas por dia, mais ou menos, por 7 dias. E ele até comenta, algumas pessoas não conseguem ver um filme de 3 horas, alguns filmes que às vezes passa de 3 horas, a pessoa, ficou muito complicado, muito pesado. Então imagina a energia e o know-how desse cara em conseguir fazer pessoas ficarem 7 dias 12 horas por dia ouvindo ele. Então, assim, ele tem todo um sistema que ele falou que ele nunca ensinou isso, mas ele vai dividir, né? Então, tudo isso é tirar a cortina, é mostrar os bastidores, e realmente eles querem que as pessoas tenham mais sucesso que eles, né? Então, o que ele fala e aprender com o melhor, porque realmente, com relação a eventos, não sei se alguns já viram um evento ao vivo, o Tony Robbins veio ao Brasil o ano passado, no final de agosto, e falou por umas 3 horas, e é fantástico, a energia e tudo mais. Módulo 6 é a questão de como ser esse consultor de conhecimento, ou gestor de conhecimento, ou broker, né, que seria esse corretor de conhecimento, né, como fazer, o que não fazer, né, e como tudo isso poderia ser levado em consideração. Eles vão entrar nessa área aí de o que seria para eles precificarem isso. A ideia deles era realmente colocar um valor que qualquer pessoa pudesse conseguir, né? E o que seria? Então, você tem 65 anos de experiência entre o Tony Robbins e o Dean Graziosi, que o Tony também, para qualquer evento, ele cobra mais ou menos só para falar é $1 milhão, mais despesas, enfim. O Dean é $200 mil, e nós vamos, tem um dos bônus 12 lives com o Dean Graziosi todo mês, e a equipe, tem toda uma equipe por trás, né? E quanto que valeria isso, né? Quanto que valeria? Então eles chegaram no valor de $5 mil, né? E aí eles têm alguns bônus, né? Então essas lives com o Dean faz parte de um programa que ele tem, que ele cobra 1.100, tá o valor na tela aí, 1.100 e pouco por ano, né? E isso é um bônus. Tem também um software que então, tem esse software que eles gastaram, já passou de $1 milhão para justamente juntar todos esses conhecimentos para ajudar. Obviamente não vai ter o Tony e o Dean na nossa frente falando o que é, mas ele colocou isso, toda essa experiência, empacotou num software que ele vai deixar a gente usar de graça por 12 meses. É algo aí também que vai ter um valor de $97 ao mês, mais ou menos $1.200 ao ano, e
nesse ano vai ser gratuito, que é justamente para você ter todas as ferramentas, desde a ligação com o CRM, como tratar os clientes, o que mandar, agenda, a parte de criar sites, os templates, o que colocar no lugar que colocar, que foto colocar, que tamanho de foto, tudo isso pensado para ser um plug and play mesmo, você conseguir fazer sem o menor problema. O bônus 2 são essas 12 lives mensais, né? Cada mês aí durante 12 meses, com o Dean Graziosi. E um bônus 3 é algo que não tinha no ano passado, que é toda a equipe e eles, nas próximas 6 semanas, começando agora no meio de março, eles vão acompanhar todos durante as primeiras 6 semanas. Eles tiveram a maior taxa de pessoas finalizando, né, o curso. Então, assim, mesmo sem isso, mas eles gostaram da ideia da Jenna, que ela acompanhou as pessoas que entraram com ela, e isso agora vai estar disponível com várias pessoas da equipe, para que as pessoas não tenham nenhuma dúvida, não tenham nenhum problema em acompanhar todo o processo. Então, esses dois itens aí, eles colocam que, tipo, não tem nem como você precificar. Você tem o Tony, alguns dos treinamentos que ele coloca, né, de impacto, também nem são, ele nem vende, isso faz parte desses masterminds, esse grupo Platinum que ele participa. Bem, então assim, eles precificaram o treinamento, isso tudo, como vocês podem ver, a $1.997, ou no sistema de pagamento que lá nos Estados Unidos não tem muita essa questão de dividir no cartão, mas eles querem realmente fazer isso acessível, 4 pagamentos de $597. Tá? Uma informação interessante é que ele só cai com uma assinatura, né, no cartão, então você não precisa ter o valor total de limite de crédito. Em 30 dias cai um novo valor, ele não retira do seu limite, que eu sei que algumas pessoas, as compras no Brasil, se você faz uma compra de R$2.000, mesmo que você divida em 10 vezes, de 10 de 200, aqueles 2.000 são retirados do seu limite de crédito. Não é o caso aqui, isso pode também ajudar algumas pessoas. Mas, é claro, não é para todo mundo, né? E eles não querem que ninguém se endivide, mas toda a garantia, existe uma garantia incondicional de 30 dias. Se você fizer todo o curso em 2, 3 semanas, vai estar tudo disponível, e você quiser devolver, ninguém vai perguntar nada. Eles não estão fazendo isso pelo dinheiro em si, eles querem fazer pelo impacto. E eles até sabem que algumas pessoas podem até usar o conhecimento e devolver, mas ele disse que já aconteceu no passado as pessoas quererem comprar só para retribuir de volta, porque é um valor é um valor muito grande de treinamento que você tem. Então, você imaginar que você vai ter uma live com o Dean, entendeu? Claro, a gente vai fazer o possível para ajudar todo mundo na parte da língua, e fazer as perguntas e estar acompanhando, mas é algo que eu não tenho acesso ao Dean ou ao Tony Robbins para perguntar alguma coisa por um valor disso. Então, assim, eu sei que não é um valor que todas as pessoas têm, mas assim, pelo nível do conhecimento, para aqueles que querem realmente uma mudança, querem chegar num outro nível, é realmente, eu falo isso com muita convicção, que é um valor muito razoável, né? Uma coisa que muitas pessoas me perguntaram, isso só acontece agora, então amanhã fecha esse processo à meia-noite nos Estados Unidos, tá? Que seria mais ou menos 10 da noite aqui, e não abre, tá, gente? O ano passado eu também pensei que muitos profissionais fazem vários lançamentos, isso é uma vez por ano, então agora só em 2021, se eles fizerem, né? Então, a princípio, realmente não tem um outro lançamento esse ano, então essas condições são só até amanhã, né? Vocês têm acompanhado aí. Por isso que eu queria fazer esse bate-papo um pouquinho mais pessoal. Tem um outro bônus que eles colocaram no final que chama Ultimate Edge. Um dos primeiros programas claro, já foi
revisado, né? Que o Tony, foi até um dos programas que o Dean Graziosi comprou em áudio. É um dos programas mais bem sucedidos do Tony na época, que era as infomercials e fita cassete, aquelas coisas. Então hoje aí é um programa que vai ajudar em várias coisas na mudança do mindset também. Isso ele hoje vende a $250. É um programa mais antigo, mas é gratuito também. E ele fala o seguinte no final, né, nessa live, ele fala que, olha, se tudo isso se as pessoas não estiverem satisfeitas, que ele vai dar Ginzo Knives, né, as facas Ginzo lá que teve na época dos Estados Unidos também tinha bastante, aquelas facas que cortavam tudo, né. Mas o mais importante é realmente toda essa comunidade que é criada. Existe um grupo fechado, né, que até eu já faço parte, que as pessoas conversam, tem mais ou menos 24 mil pessoas e trocam experiência. Então isso é uma coisa que tem um valor inestimável, que você vai aprender de pessoas que talvez estejam na mesma situação que você, em algum outro lugar do mundo, às vezes perto da sua casa. E hoje essa é a vantagem. Se você tem uma pessoa que você admira, sei lá, às vezes ele mora na Alemanha ou mora num outro país, mora na Austrália, e ele ou ela tem algum tipo de conhecimento, um nicho de mercado que você admira, hoje, através de uma conferência, no Zoom ou no Skype, você pode ter acesso a essa pessoa, aprender com ela. Você não necessariamente precisa ir até a Austrália para fazer isso. Obviamente que viajar é incrível, mas você pode aprender da sua casa, de onde você estiver. Então, existem milhares de histórias aí, eles mostraram algumas, eles recebem mais ou menos 100 mil comentários mensais no grupo de histórias de sucesso, eles colocaram algumas, tem alguns vídeos fantásticos, então assim, não existe, como ele falou, 4.300 nichos diferentes, pelo menos nesse pessoal que entrou há 10 meses atrás. Então, desde coisas que nunca ouvi falar, ou coisas simples, assim como coisas que a gente mais próximos, como questões pessoais, mas tem para profissionais, treinamentos, enfim, vários nichos no sentido de exemplos de negócios específicos, né? Então, basicamente isso, pessoal. Essa é a primeira vez que eu faço algo desse tipo, né? Então, estamos aí a 1h20, espero que tenha respondido. Eu sei que tem muita gente que fez várias dúvidas, eu tentei colocar o principal, acho que tem algumas histórias muito legais do Tony, que espero a gente poder conversar mais a respeito. Eu também quero aprender muito aí com todo o processo. E, bem, então, para qualquer pessoa que tenha uma dúvida, todos têm um e-mail, tem o meu contato, se vocês quiserem falar, quiserem perguntar. Tem várias questões, né? Realmente é para qualquer um, tem essa garantia incondicional, e a gente está falando, o maior coach do mundo, os dois coaches mais importantes, né? Então, assim, eu tenho certeza e eu tenho confiança de poder, apesar de nunca ter feito nenhum programa com ele, pela reputação, por tudo que eu já li, livros que eu já li dele, várias coisas que eu acompanho, eu tenho confiança de dizer que, se não for tudo isso que ele está falando, a gente né, tem essa garantia incondicional. Então, assim, o risco é zero, né, porque esse valor não cobra a viagem para os Estados Unidos, né, que se alguém quiser, eu conheço algumas pessoas que já fizeram esse programa, e 7, 10, às vezes até 15 mil dólares, dependendo do pacote que você usa, onde você está, o lugar que você senta, sem contar a estadia na Flórida, passagem. Então, assim, não é algo barato, né? Obviamente, você não vai estar na presença dele, são aulas gravadas, tem as lives, tem toda uma equipe de suporte que, sinceramente, me ajudaram bastante, né? Porque eu não tinha realmente experiência em como fazer um lançamento, como fazer isso, como conversar, como fazer o copy. Todo o material foi dado. Eu tive um pouco de trabalho porque eu tinha que traduzir tudo, né? As coisas que eu mandava, mesmo as artes, né? Colocar. Então eu tive que a learning curve aí foi um pouquinho mais longa, e também a maioria das pessoas teve mais ou menos 4 mil pessoas ao redor do mundo, né? Fazendo essa mesma coisa, falando a respeito disso.
Aqui no Brasil, aparentemente, pelo que eles me falaram, não tinha ninguém fazendo em português, mas eu realmente não sei se o ano que vem vai ter ou não. Muitas pessoas se interessaram, é uma pena que a gente não teve um tempo exato para preparar, né? Então, eles me fizeram esse convite, depois eu enchi muito a paciência deles. Numa sexta, o processo começava, acho que na terça-feira, né? Os primeiros teasers, né? E aí eu ainda participei de 2 treinamentos que teve no final de semana, de 15, 20 minutos, com o Dean, com o Tony, com a equipe lá. Algumas coisas eram lives, outras coisas tinham alguns vídeos do que fazer. Então, assim, peço desculpas se a gente não conseguiu dar todo o apoio, mas esse pessoal tinha alguns com milhões de seguidores, profissionais super reconhecidos, né? Alguns a gente pode falar ou não, como a Jenna, que tem não sei quantos milhões de seguidores, super bem-sucedidos, alguns grandes autores de best-sellers nos Estados Unidos que participaram disso com o seu público, né? Então, assim, eu trabalho com tecnologia, com inovação, gosto desses temas e já estava pensando aí em fazer alguma coisa online, começar a comentar algumas coisas, né? E eu estou procrastinando, né? Desde do final do ano aí, em janeiro, eu comecei a fazer algumas coisas, criei alguns canais, mas não publiquei. E aí, engraçado, né? Como o universo brinca com a gente, né? Eu não tive a escolha, né? Então, essa aqui é meu primeiro podcast, ou comentário sobre alguma coisa. E tenho que agradecer aí a oportunidade do Tony Robbins e da equipe ter me dado, porque realmente eu não tinha como fazer uma desculpa de fazer isso. Espero que essa seja a primeira de várias, né? Poder colaborar com todos aí. Um grande abraço, espero que o final do domingo seja excelente. Eu disse que colocaria esse áudio aí às 6 horas. Eu underestimated quanto tempo ia demorar para juntar tudo isso. Então, perdão, eu acho que eu vai de novo. Estou aprendendo junto, tá ok? Uma excelente semana a todos. Espero que possa contar com o maior número de pessoas amanhã e que entrem no programa e que possamos aí colaborar um com os outros, né? Que todos aprendamos aí bastante. Tenho certeza que será uma jornada de 12 meses muito interessante. Um grande abraço a todos.